Fala galera, tudo beleza? Gente, vamos começar o vídeo de hoje tomando uma água aqui para hidratar antes do vídeo, né? Tome água você também. E nós temos em mãos aqui ele, gente, um celular da OnePlus que é o Nord CE 5G. Esse bonitão aqui que vocês estão vendo, olha só, ele tem tela AMOLED, tá? Uma tela bem interessante, com brilho bem bom, tem câmera de 64 megapixels, tem som mono, não é estéreo, né? Então deixou a desejar um pouquinho aí, mas temos um processador aqui interessante, que é o Snapdragon 750G, então ele já é equipado aí para nova tecnologia 5G, e o CE desse aparelho, ele se chama OnePlus Nord CE, que significa Core Edition, que ele pretende ter tudo que um celular intermediário, começo de avançado ali tem. A gente poderia dizer que ele é um intermediário avançado sim, porque o Snapdragon 750G é sim um processador bem interessante, tá? Antes da gente começar o vídeo, links aqui na descrição do Obtec Pague Menos para você economizar, tem para celular, tem para Google Chrome, Firefox e Opera. Temos também o link aqui do OnePlus Nord, caso você tenha interesse depois de ver o vídeo, compra ele, e a gente vai deixar todos os links aqui na descrição para vocês, tá? Do AliExpress e de lojas que vendem aqui no Brasil, tá bom? Então não esquece também de deixar o like maroto, ativa o sininho para receber as notificações e me siga nas redes sociais, beleza? Mas vamos lá começar então. A gente já fala do preço dele daqui a pouquinho, deixa eu só mostrar o que vem na caixa antes da gente começar a falar desses detalhes. Vamos abrir aqui para vocês verem. E olha só, o aparelho tá aqui do lado, né? Aí nós temos o quê? Uma capa que acompanha o bonitão. É uma capa de plástico, tem um detalhe interessante, gente. Olha que bonito, ó. Tem uma forma geométrica aqui diferente, né? Vou colocar aqui para vocês verem, olha só. E olha só como ele fica bonito, gente. Tem algumas formas. Aqui é transparente, né? A gente vê o logo da OnePlus aqui. Bem legal, né? E as câmeras traseiras aqui, e ele também vem com essa capinha aqui para você proteger a sua entrada, para carregar seu aparelho e não entrar água aí, tá bom? Então nós temos o que mais além disso? Um carregador aqui de 33 watts. Esse é um carregador que consegue, de acordo com o que a OnePlus promete, consegue carregar o aparelho em até, deixa eu só conferir para não falar bobeira para vocês, 70% em 30 minutos, tá? 30 watts tá bem razoável, então para quem precisa aí sempre esquece de carregar o aparelho antes de sair de casa e tudo mais, é uma boa pedida. Eu adoro esses carregadores porque eu sempre esqueço, então você precisa ali 5 minutinhos, 10, 20 minutos, você já consegue uma boa de uma carga. E ele conta com o famoso cabo vermelho clássico aí da OnePlus. A câmera não tá querendo me ajudar muito no foco aqui, ó, foca a câmera. Aê, agora sim, ó. Então nós temos aqui o querido cabinho, tá bom? Então beleza, deixa eu colocar tudo isso aqui de lado. E vamos ao aparelho. Bom, primeira coisa, gente, nós contamos aqui, como eu falei para vocês, com uma tela AMOLED, tá? É uma tela de 6.43 polegadas, tem um bom brilho. Bom, nós conseguimos aqui, ó, até ter uma... Ela também tem, além de ter um bom brilho, ela consegue ficar bem escura, que eu não tô nem vendo mais aqui. Cadê? Aqui, o seletor de brilho. Tá? Então é uma tela de boa qualidade. A gente já sabe, né, que nós temos aquelas cores, deixa eu abrir aqui o YouTube para vocês verem, aquelas cores bem bonitas, para você ver seu conteúdo aí no dia a dia, cores mais saturadas, mais vivas, os pretos mais pretos. Então é um celular que, para essa parte de consumir conteúdo, você vai estar bem atendido, e é um aparelho que até surpreende, tá? A OnePlus optar por colocar uma tela OLED, digamos assim, nesse aparelho que está custando na faixa de seus 1.600, 1.700. Nós temos concorrentes, por exemplo, da Xiaomi, que tem preços mais interessantes pelo que entregam em termos de hardware, tá, galera? Então se a gente olhar um pouco o X3 Pro, por exemplo, você vai encontrar nessa faixa de preço já com o Snapdragon 870, né? O que é impressionante quando a gente olha aqui o Snapdragon 750G. Então não é tão simples assim, perdão, 870 não, o 870, tá certo. Não é uma troca tão simples assim de você escolher, digamos, caso você esteja pensando num aparelho desse, porque a Xiaomi realmente tem opções bem apelativas nesse sentido pela questão do preço, tá? Galera, só uma correção, eu me confundi aqui várias vezes, mas o Poco X3 Pro é o Snapdragon 860, tá? O Poco F3 que é o 870, mas ainda assim é um processador bem interessante pela faixa de preço que ele custa aqui no Brasil, tá bom? Mas voltando aqui pro aparelho, então a gente tem uma experiência bem interessante de tela. Eu gostei do que eu vi aqui, as cores são bem saturadas, é um bom tamanho de tela para você consumir seu conteúdo e para jogar os seus jogos também. Vou aumentar o volume aqui. Então olha só, galera, para vocês entenderem um pouco da qualidade sonora dele, tá? É um som alto, bem distribuído. Vou colocar uma musiquinha um pouco mais agitada pra gente escutar junto. Então olha só, gente, é um som bem interessante, tá? Apesar da OnePlus não ter optado por som estéreo aqui, eu gostei do que eu vi. Então assim, galera, é um som que tem uma boa espacialidade, apesar de ser mono, e o volume é bem razoável, tá? E a pureza também é muito boa.
Só que, como eu falei pra vocês, deixa eu abaixar um pouco, que é até difícil de falar com ele tão alto, é um som mono, tá? Ele só tem nessa saída aqui, da parte de baixo, e aqui na parte de cima não sai nada, tá bom? Então, você realmente não vai ter aquela espacialidade de som estéreo, mas eles capricharam nesse falante único aqui, ó. Então nessa parte de audiovisual, estamos aí bem atendidos, tá bom? Falando um pouco de desempenho, galera, nós temos aqui Snapdragon 750G. Esse é um bom processador, é um processador que sim vai servir para rodar todos os jogos que você precisa, não com gráfico no máximo. A gente vai mostrar um teste aqui para vocês, mas sistema operacional vai de boaça. Essa versão conta com 8 GB de RAM que nós temos aqui, e nós temos opções também de 128 GB de armazenamento com 6 de RAM, ou 128 com 8, ou 256 GB com 8 de RAM, tá bom? Mas é mais o que você precisa para rodar o seu dia a dia sem problema nenhum e rodar seus jogos. Então aqui no sistema operacional, a gente conta com o Oxygen OS, que é o famoso sistema aí, né, da OnePlus que a gente tem. Eu gosto bastante. Acho ele bem leve, bem fácil de mexer, bem estável. Só que tem um porém, no OnePlus 9 Pro, que eu tenho utilizado como meu celular principal, o sistema operacional anda me decepcionando, viu, gente? Ele anda dando umas engasgadas, umas travadas, travada em câmera, travada no WhatsApp, coisas que não eram para acontecer, que a OnePlus não tinha antigamente. Eu não sei se é algo do aparelho especificamente ou do sistema da OnePlus que deu uma piorada. Eu realmente não sei, fiquei até um pouco decepcionado, mas de forma geral a OnePlus costumava acertar muito no sistema operacional. Então, não sei se eu só posso dizer a mesma coisa desse aparelho, porque é um teste inicial, mas no OnePlus 9 Pro realmente estava meio difícil, tá? Mas é um sistema operacional bem completinho. A gente conta aqui, ó, vou entrar na configuração aqui para vocês verem. A gente conta aqui com o Android 11, tá? Então a versão aqui que já tem é do Android 11, o Oxygen OS, né, instalado, versão 11.0, e ele mostra até aqui a questão das câmeras, né, uma 64 traseira, 16 megapixels frontal, e um detalhe, gente, que é importante a gente falar, 90 Hz Fluid AMOLED, que é o nome que a OnePlus dá, né, o AMOLED fluido. Então nós temos aqui uma taxa mais fluidinha para os seus jogos, e a gente vai falar de jogos agora, o que já ajuda também. Então ele é bem completinho nesse sentido. Vamos colocar um Asphalt 9 aqui, para nós jogarmos juntos, e daí vocês sentirem um pouco do aparelho também. Galera, olha só, deixa eu fazer uma correção aqui, peço desculpas, mas eu me embananei. Tem a versão de 12 GB de RAM desse aparelho sim, tá? Na verdade é 128 GB com 6 ou 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento com 12 GB de RAM, tá bom? Então a OnePlus dá essa opção de você ter essa parte bruta aí, né, de, digamos, tarefas múltiplas, se você quiser, pro dia a dia, mas eu não vejo necessidade de um aparelho desse 12 GB de RAM. Então olha só, galera, é uma boa tela, como eu já falei para vocês, tem um bom espaço para jogar. E o Snapdragon 750G, ele vai rodar praticamente todos os jogos da atualidade numa boa. Não espere todos os gráficos ativados, né, etc e tal, mas ele vai. Testei Genshin Impact aqui, ele roda também, vou mostrar para vocês. É claro que não vai rodar com os gráficos no máximo, mas é um aparelho bem interessante para quem quer jogar, porque ele é leve, ele é fino, ele tem uma tela boa. Não é comum a gente ver nessa faixa de preço muitas vezes uma tela AMOLED. Então a OnePlus, ela meio que se baseou bem nessa coisa do, como eles dizem, o Core Edition, de ter tudo que você espera num celular hoje em dia. Boa tela, boa qualidade sonora, um processamento bom, que dê para rodar seus jogos e rode o sistema com folga, né? E a câmera a gente vai falar ainda. A câmera também tem lá seus 64 megapixels, mas é um aparelho bem equilibradinho mesmo, assim. Segue bem essa coisa do Core Edition que eles se propuseram a fazer. O som fica aqui, então não tapa a mão quando a gente coloca. Tem entrada de 3.5 mm para você escutar seus fones se você quiser, seus fones cabeados. E eu gosto da tela AMOLED principalmente por causa da saturação, que fica uma tela mais bonita, e o brilho desse aparelho também está interessante. Então em locais mais iluminados, você não vai ter grandes dificuldades para utilizar o aparelho, tá? Então vai de boa aí, ó. Sem problema nenhum. Vamos mudar aqui e colocar agora um Genshin Impact para vocês verem, quer ver? Vamos até abrir aqui seguido, para vocês verem junto comigo aqui em tempo real. Olha, deu uma lerdeada aqui. Então olha só, gente, a gente pulou um pouquinho aqui na edição, mas ele já está carregando o jogo. Não é lá o carregamento mais rápido que você tem no Genshin Impact, né, para jogar. Isso faz parte realmente de um chipset um pouco menos parrudo para jogos, mas ele vai conseguir te dar a experiência de um jogo mais pesado desse aqui. Então olha só, galera, estamos aqui com o Genshin Impact, ele está dando até umas rateadas aqui,
Ele acabou de carregar o jogo, né? Então ele ainda tá carregando algumas coisinhas. Eu tinha até deixado aberto na memória. Eu acho que isso pode estar atrapalhando um pouco, tá? Não vamos abusar também do coitado, né? Vamos abrir aqui multitarefa, só vamos fechar o Asphalt 9. Calma lá. Aqui, Asphalt 9. Para liberar um pouquinho de memória para ele, né? Ah, agora já melhorou, tá vendo? Então olha só, galera. O jogo roda, tá? O Genshin Impact é um jogo bem pesado. É claro que você não vai ter uma fluidez como você teria no topo de linha, mas dá para jogar sem dificuldades. A gente não tem... deve estar rodando aqui próximo aos 30 frames por segundo, alguma coisa do tipo. Dificilmente você vai rodar 60 com os gráficos no máximo, é claro, mas considerando que esse é um jogo pesado, um dos jogos mais pesados que a gente tem aqui na atualidade, você tem uma experiência totalmente jogável, né, sem problema nenhum. Então, se a sua preocupação é para jogos, pode ficar cegado, você vai ter um bom celular, mas ele não é um topo de linha, como a gente falou. Atividades mais pesadas de edição de foto, vídeo e tal, você pode ter um pouco mais de dificuldade, tá? Que jogo realmente é um pouco mais adaptável hoje em dia. Os jogos se adaptam melhor à potência de processamento de cada aparelho, tá? Em termos de bateria, nós temos aqui 4.500 mAh, o que é uma bateria justa para um dia de uso sem problema. Agora, 2 dias, se você for um usuário mais leve, você pode até conseguir chegar. Agora, se você é um cara um pouquinho mais fominha no uso, aí é um dia sem grandes problemas, tá? Mas não espere um desempenho de bateria maravilhoso. O que ajuda bastante é o carregador de 30 watts que nós temos aqui, que você carrega o aparelho bem rápido, né? Como a gente viu aqui no começo do vídeo, 30 minutos, mais ou menos, você consegue 70% da bateria. É algo bem interessante, tá bom? E um detalhe, eu percebi aqui que ele esquentou bastante, viu, gente, com o jogo. E falando em esquentar e bateria, que são coisas, não tem muito a ver, mas tem a ver com a espessura. Por isso que eu trouxe os dois assuntos. Ele é um celular bem fino, tá? Se a gente olhar aqui, a gente percebe, olha só, galera, que ele é bem fininho mesmo, tá? Ele tem a câmera um pouco mais saltada. Ele é um aparelho bem fino mesmo, tá bom? Nós temos uma espessura pequena aqui, em termos de, né, não é um aparelho grosso. A câmera é um pouquinho saltada para fora do aparelho, mas é um aparelho bem leve e confortável para você utilizar no dia a dia. Então a OnePlus caprichou nesse sentido, porque se a gente pensar que 4.500 mAh de bateria, tá ok, e aí eles fizeram esse sacrifício de colocar um pouco menos de bateria para você ter uma espessura melhor para usar no dia a dia. Gostei dessa troca, eu acho que foi muito bem-vinda para quem não gosta daqueles celulares muito grossos, né, muito incômodos para usar no dia a dia. Ele também não é pesado, é bem levinho mesmo. Beleza? Agora vamos falar das câmeras, gente. Aí a gente tem aqui um celular interessante, mas não é nada demais. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Na traseira nós temos 3 câmeras disponíveis. A principal de 64 megapixels, uma ultra-wide de 8 e depois uma de 2 megapixels para profundidade de campo. E na frontal, aqui no cantinho, uma câmera de 16 megapixels, tá bom? Vou abrir o aplicativo aqui para vocês verem e olha só. O aplicativo você vai contar com a disposição da ultra-wide, depois a principal e 2 vezes de zoom que faz um crop da câmera de 64 megapixels, tá legal? Temos aqui o modo de vídeo, que você consegue filmar em 4K a 30 ou 1080 a 30, não tem 60 frames. Então a gente seleciona aqui, ó, o modo de filmagem, tá vendo? Ó, 4K, aqui é o formato 16:9, 21:9 ou 1080. Ah, perdão, gente, no 1080 nós conseguimos filmar a 60, a gente pode selecionar por aqui, mas no 4K a gente não consegue, tá? 4K é só 30 frames mesmo por segundo. E aí na câmera frontal, nós contamos aqui com a filmagem em 60 ou 30 frames, mas não tem 4K de filmagem na frontal, só 1080, tá bom? Vamos fazer um teste rápido aqui da filmagem do aparelho, só para vocês verem. Vou colocar em vídeo e começamos a gravar aqui em 4K. Olha o João aí, dá um oi pra galera, João. E aqui, olha, vocês estão vendo tudo direto do aparelho. O HDR deste aparelho me parece ser interessante. Eu gostei do que eu vi nas fotos, a gente já vai mostrar um pouco para vocês. Mas, ó, vou virar aqui, tem uma luz bem forte aqui atrás de mim. Não sei como é que ele tá tratando o HDR, mas se for tão bom quanto o da foto, vai estar bem legal. Aí eu tô andando com ele aqui, mexendo um pouquinho na mão, ó, até dando uns tapinhos aqui para vocês verem um pouco a estabilização. E aí eu quero que vocês me falem o que vocês acharam da qualidade aí de gravação. Tá bom? Vamos ver o autofoco aqui, ó, fazer um teste rápido. Vamos ver aqui, ó, colocar a mão na frente do João. Tá bem rapidinho. Eu vejo um pouco de tratamento, suavização aqui, ó. Minha mão tá muito suavezinha, tá vendo, ó? Essa aqui não é a coloração normal da minha pele, então eu tô vendo um pouco de tratamento a mais do que eu queria, mas é um teste rápido para vocês terem uma ideia de como ele se sai, tá bom?
Agora em relação às fotos, é o seguinte, eu gostei do que eu vi aqui, eu acho que é uma câmera justa, gostei do HDR da câmera, isso foi uma coisa que me chamou a atenção, quer ver? Vou colocar algumas fotos aqui para vocês verem, depois a gente vai mostrar aí para vocês, é claro. Mas olha só o resultado que nós temos aqui, por exemplo, na selfie. Isso aqui é uma luz direta, tá, gente? Ele conseguiu tratar muito bem, foi algumas selfies que a gente tirou. Aí aqui são algumas fotos que a gente tirou do ambiente normal. Achei que tá um pouco carregado demais no contraste em algumas fotos, né? Não tá nada ruim, a ultra-wide também em boas condições de luz se sai bem. Opa, fechou aqui. Deixa eu abrir a galeria que vai ficar mais fácil. Aí olha só essa foto que interessante que eu tirei aqui do João, enquanto ele tava fazendo os takes. Vocês estão vendo a luz aqui atrás, gente? O HDR saiu tão bom que ele conseguiu mostrar até a lâmpada aqui dentro do softbox sem estourar, tá vendo? Aqui também essas luzes, ó, elas são muito fortes, então o HDR saiu bem equilibradinho, eu gostei do que eu vi. Temos um nível de detalhe interessante, olha aí, ó. Aplica um pouco de suavização na pele, na selfie, isso eu achei um pouquinho pesado demais, mas é uma câmera boa para você utilizar no seu dia a dia. Aqui algumas fotos externas que a gente tirou, que tem um HDR também razoável. A questão das cores, eu não sei, eu achei que a OnePlus fez alguma coisa aqui que, assim, não tá ruim, mas a gente não tem umas cores muito reais, às vezes tem um contraste um pouco pesado, sabe? Não sei se foi a condição de luz também, que era um dia que estava meio nublado, meio esquisito, mas de qualquer forma é uma câmera que você vai ter, digamos assim, um uso justo para o seu dia a dia. Não é uma câmera que vai bater um topo de linha ou que você vai comparar com a do OnePlus 9 Pro, por exemplo, mas ela está muito boa para se utilizar aí no seu dia a dia, dentro, né, da normalidade. Não espere nada demais, tá bom? Nada fora do normal mesmo. Então, meus queridos e queridas, de forma geral, o que eu vejo aqui? Vamos falar um pouco do preço agora, tá? Esse aparelho, se a gente olhar aqui, deixa eu pesquisar ele neste momento que a gente está fazendo o vídeo. OnePlus Nord C5G. Hoje é dia 10 de setembro que a gente está gravando, tá? Esse aparelho você encontra no Brasil R$ 2.499. Não é um preço ruim se a gente for ver pelo mercado brasileiro, mas se você for importar, 1.667 a 1.720 e poucos, tá? Aí é um preço bem interessante. Só que por 1.800 você já consegue um pouco X3 Pro. Por um pouco mais, você já consegue um pouco X3 GT, você já consegue talvez um pouco F3, mas aí a gente já tá falando de uns R$400 a mais para um pouco F3, tá? Aí depende muito do que você espera. Se você gosta dos aparelhos da OnePlus, o sistema operacional realmente não tem como substituir isso. É um aparelho que ele vai te entregar isso por ser um aparelho, obviamente, da OnePlus. Ele tem algumas vantagens, como o desbloqueio na tela, a tela AMOLED, uma qualidade sonora interessante, apesar de ser mono, um processador moderno, o Snapdragon 750G é um processador legal, mas ainda assim ele é um aparelho que ele não tem nada que salte demais aos olhos em relação a concorrentes da Xiaomi, por exemplo. Então é mais uma questão de você talvez gostar da marca do que pelo fato do que o aparelho vai te entregar em si. Tá bom? Eu acho que é muito mais uma questão de escolha nesse sentido do que efetivamente só você olhar o preço do aparelho. Mas é um aparelho bem completo, bem equilibrado. A OnePlus vem trazendo nesses últimos tempos aparelhos que focam não só em aparelhos em celulares topo de linha, mas sim produtos que vão pegar uma gama desde o mais básico, intermediário, avançado, e entregou um produto bem competente sim. Tá legal? Então se você tiver interesse, eu vou deixar os links aqui na descrição para vocês. Não esquece de comentar o que você achou, se você tem esse aparelho, se você tem algum da OnePlus mais atual, comenta aí pra galera. E se curtiu o vídeo, like maroto e ativa o sininho para receber as notificações, tá bom? Eu sou o Becker, até a próxima, valeu e tchau, tchau, galera!